Cidade. Painel com o professor Marco Aurélio. Professor Marco Aurélio Freire já está conosco aqui. Professor, o Trump acusa o Brasil de caça às bruxas, pede para que deixem o Bolsonaro em paz. E o presidente Lula reage. Bom dia, professor. Bom dia, Vitor. Bom dia, Renata. Bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. Olha, realmente a coisa escalou, né? Ontem a gente falava dos BRICS, né? A reunião dos BRICS, inclusive falamos que ela estava um pouco esvaziada, já que o presidente da China não veio, do Irã não veio, e o Putin, presidente da Rússia, nem pode vir, porque ele tem um mandato de prisão internacional, mandado de prisão internacional contra ele. Então, a reunião foi esvaziada em certa medida, mas quem trouxe de volta o peso da reunião foi o próprio presidente americano, com alguns twitters, digamos assim, porque ele tem uma rede social dele, né, chamada Truth Social, ou seja, a verdade social, e nessa rede social Trump abriu o verbo. Primeiro falou do BRICS, né? Ele considera o grupo um grupo de política anti-americana, diz que vai taxar, inclusive, né, os países que fizerem associação com o BRICS. Depois, não só com isso, ele foi também em outra questão, entrou na política interna brasileira, quando fez uma publicação deixando claro, começa inclusive do seguinte modo, né, que o Brasil está fazendo uma coisa terrível, do jeito que trata o ex-presidente Bolsonaro. Ele começa assim, no meio do texto fala em caças às bruxas e termina em caixa alta o texto dele dizendo assim: deixem o Bolsonaro em paz. Esse texto criou uma repercussão enorme e provocou uma reação imediata, não do Itamaraty, né, que é o normal aqui no Brasil, a diplomacia, o Itamaraty é quem faz essa resposta, foi feita diretamente pelo presidente Lula, né, que falou em soberania, falou que não aceita intervenção, que o Brasil, né, não aceitaria interferência externa. Então, nessa crítica aí de presidente para presidente, o que é que tem por trás disso? Acho que essa é a grande questão. Inclusive, aqui, quem está na experiência Rádio Cidade pode ver o texto do presidente Lula, né, que ele fala em defesa da democracia, né, e diz que nós somos um país soberano. Inclusive, ninguém está acima da lei, e aí ele faz a defesa, né, sempre colocando que o Brasil tem instituições sólidas e independentes. Essa resposta dele é porque, claro, na fala do Trump tem a ver também, não é só uma defesa política de Bolsonaro, mas também um ataque a quem? Ao STF. E aí, vamos lá, o que tem por trás de tudo isso? Por que o Trump está entrando na política brasileira, né? Tem o nome de tudo isso por trás. Como se ele não tivesse problemas lá para resolver. Exato. Ele fez isso já com alguns outros países, mas o que está por trás? Sempre tem algo por trás. Sempre. Né? Primeiro o BRICS, né? Porque o BRICS incomoda mesmo os Estados Unidos, principalmente nessa questão de fortalecimento da China, da Índia, né? E de países que estão sendo atraídos. Por exemplo, um grande aliado americano, a Arábia Saudita, está no BRICS. Isso incomoda os Estados Unidos. Uma outra questão é que tem aqui no Brasil a questão das redes sociais. O STF, essa semana passada, né, fez uma regularização de redes sociais, tomou medidas, né, nem ações judiciais, para regulamentar de algum modo as redes. E isso incomoda muito, né, as Big Techs. E, é claro, elas são aliadas do Trump, e o Trump manda um recado diretamente à situação do STF atual, do Alexandre de Moraes. E tem uma terceira questão, né? Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos há muito tempo, está licenciado aqui da política brasileira e está nos Estados Unidos fazendo gestão, tentando ali, né, um aceno ao Trump. Esse é o cenário geral, e o Trump usa isso nesse momento, né, para aproveitar e diz, olha, Lula, Brasil, se vocês se mexerem muito para um lado, a gente ataca do outro. Mas vamos ver, essa briga, ela não termina aqui. Teremos novos capítulos, sem dúvida nenhuma. Tivemos um agradecimento também, né, do ex-presidente Bolsonaro a esse aceno do Trump. Isso é importante. Ele fala, quem está na experiência da cidade pode acompanhar, ele diz aqui, recebi com muita alegria a nota do presidente Donald Trump, e ele fala também, este processo ao qual respondo é uma aberração jurídica, aí ele chama de lawfare, e aí esse é um argumento importante. O lawfare seria uma perseguição, a guerra jurídica contra alguém. Um detalhe interessante, quando o Lula foi preso, Lava Jato, lembra desse processo? O Lula também chamava isso de lawfare. Foi interessante ver na nota de Bolsonaro o mesmo argumento, dessa vez, claro, a favor de Bolsonaro. Para você ver como a política vai, né? Varia o pêndulo, mas às vezes os argumentos são parecidos. É isso aí. Obrigada, professor. Professor, até amanhã. Até amanhã.